Posso mandar para a escola? Posso não mandar para a escola? Bom, voltando aí depois de muitos meses, eu agora estou morando na República Tcheca, mas eu vou fazer um outro videozinho para contar um pouco sobre isso. Mas eu vim aqui fazer esse vídeo porque muitas mães têm me perguntado sobre isso, né? Sobre como proceder com esse momento que ainda estamos em pandemia, em segunda ou em terceira onda, as escolas estão reabrindo de forma híbrida. E a pergunta é essa: posso levar? Posso não levar? O que é melhor? O que não é, né? E eu vim fazer esse vídeo para dizer que sim, pode levar, pode não levar. E vou ponderar algumas coisas sobre isso. A primeira coisa é que sim, temos que cuidar da saúde global. Temos que evitar disseminar o vírus, temos que ter todas as atitudes de higiene, etc., que a gente já sabe, apesar de que nem sempre aplica, mas a gente já sabe. Só que a gente também tem que cuidar da saúde mental. E nesse momento, em muitas famílias, e principalmente muitas crianças e adolescentes, estando reclusos em casa há tanto tempo, não está mais sendo possível manter essa saúde mental. Então, às vezes, para algumas famílias, para algumas crianças, para alguns adolescentes, voltar para a escola, mesmo que de forma híbrida, com menos horas por dia ou só alguns dias na semana, é uma solução maravilhosa. Para outras, inclusive pela questão da saúde mental, ir para a escola pode causar sofrimento, pode causar angústia, pode causar medo, porque, enfim, algumas cidades, alguns países estão com taxas de contágio muito altas, existem as novas cepas e tudo mais, e as famílias, e as crianças e os adolescentes talvez se sintam mais confortáveis ficando em casa. Então a gente vai pensar um pouco nessa linha. Se na sua configuração familiar, se na sua casa, você está percebendo que para essa criança, para esse adolescente, estar um pouco com outras crianças, outros adolescentes, vai ser bom para ele e vai ser bom também pro convívio familiar, ok. O que não dá é considerar que, opa, já que voltou para a escola, então volta à vida normal. E isso não é verdade. Então, ir para a escola é uma coisa, agora ir ao shopping, ir à praia, ir à festa, chamar pessoas para sua casa, andar sem máscara, não lavar as mãos corretamente, isso não pode acontecer. Então, voltar para a escola pode sim ser uma solução de saúde mental e inclusive por consequência de saúde física. Mas assim, uma coisa que eu acho que é importante a gente discutir aqui: por que voltar às aulas significaria voltar à sala de aula? Esse é um ponto, né? Porque a gente pode sim voltar à escola, pode sim voltar a ter interações com colegas e com professoras e professores, mas não significa estar recluso numa sala de aula, né? Porque esse é o problema. O problema não é ter um tênis para usar na rua e um tênis para usar dentro da escola, né? O problema é não ter ventilação suficiente. O problema é ficar numa sala de aula com 2 janelas abertas e 20, 25 pessoas ali dentro. Então a gente pode aproveitar essa oportunidade para repensar essas práticas pedagógicas, né? Então conversem com as escolas dos filhos e das filhas de vocês para de repente promover mais espaços ao ar livre, promover mais aulas nos pátios, nas quadras, né? Nesses espaços arborizados, que também podem ser espaços de aprendizagem, né? Que a gente tem essa ideia que tem que ser na sala de aula e não necessariamente. Então voltar às aulas presenciais não precisa significar um problema, pode inclusive ser uma solução, desde que exista esse cuidado, né? Existe esse cuidado de máscaras usadas adequadamente, cobrindo nariz e boca, devidamente vedadas, né? Não deixando passar e não ter espaços aqui de ventilação extra, né? Serem máscaras respiráveis, confortáveis para as crianças usarem, isso é muito importante. Algumas máscaras, elas são quentes demais, elas dificultam a respiração. Então, máscaras usadas corretamente, máscaras com uma fixação boa, uma aderência boa ao rosto e que sejam respiráveis e confortáveis, isso é importante. O hábito de lavar as mãos com água e sabão, quando não tiver, usar o álcool em gel sim, ou outra forma de desinfetante, mas lavar as mãos com água e sabão com frequência.
evitar esses lugares fechados dentro da escola, evitar, enfim, contatos físicos constantes e mais próximos com os colegas, mas pode sim ser uma solução ótima, pode sim ser um caminho, esse ensino por enquanto híbrido, né? A gente sim pode discutir muito o que significa ensino, o que significa aprendizagem e educação nesses contextos, e que talvez nem sempre esteja acontecendo isso, mas quando a gente entende, né, que esses nossas crianças e adolescentes passaram um ano letivo inteiro praticamente tentando aprender, tentando construir conhecimentos só em casa, né, com um computador, e muitas famílias não sabendo como mediar essas produções de conhecimento adequadamente, não tendo tempo para isso. Isso foi tão difícil que a volta ao ambiente escolar pode sim ser muito boa. E pode ser muito boa para todo o convívio familiar. Isso é uma coisa muito importante que eu quero falar hoje. Assim, eu tenho percebido muito em várias famílias que o atrito aumentou muito, né? E que a paciência com o outro ela tá mais reduzida. Isso é óbvio que vai acontecer, porque quando a gente fica muito tempo convivendo com as mesmas pessoas, é o que acontece, né? A gente consegue ver isso por esses programas que confinam as pessoas, né? Vai acontecer discussão, vai acontecer problema. Então, ter esses espaços, né, de respiro, de não estar no mesmo ambiente, de não estar sempre ali vivenciando todas as circunstâncias do cotidiano, boas e ruins, vai ajudar muito também no convívio familiar. Mas daí agora eu quero falar também das famílias que não querem que seus filhos e suas filhas voltem à escola presencialmente. E tudo bem também, né? Se é uma família que está consciente de toda a situação, está preocupada com tudo isso, está com medo de que haja um contágio e acha que ir para a escola presencialmente vai só gerar mais medo, mais desconforto, mais ansiedade, se existe essa outra possibilidade de continuar à distância, ok também, continue à distância. Mas daí é importante a gente rever um pouquinho as relações familiares, né? Então, para as crianças que são menores, os adultos que estejam por perto, tem que arranjar um tempinho para sentar no chão e dar risada, e rolar e brincar, sabe? Tem que levar essa criança para um lugar ao ar livre, bem ventilado, vazio, para essa criança correr, pegar um sol na cara. Então, assim, tudo bem não querer voltar para a escola presencialmente também. Mas é importante lembrar de dar esse espaço de vazão para essa criança conseguir andar de bicicleta, correr, brincar, dar gargalhada. E se isso for no corredor da casa, ok, se é o que é possível fazer. Mas busquem isso, busquem promover nessa criança essa vivência de relaxamento, né? Essa vivência de relações saudáveis dentro de casa, de relações lúdicas, de momento de relaxar e dar risada e tudo bem também. Isso é muito importante para a criança. E daí, conforme essa criança vai crescendo e o adolescente, as relações. É importantíssimo manter as relações, as amizades, seja virtualmente, seja de alguma forma à distância, encontrando num parque, colocando 2 cangas demarcadamente com o espaço necessário, e cada um senta na sua, com a sua comidinha, com a sua bebida e bate um papo. Mas é importante existir e a gente estimular que continue existindo essa interação, porque muitas crianças estão sem conversar direito com os amigos há muito tempo, né? E daí às vezes até conversam no meio dos jogos, né? Que vários desses jogos online têm um momento de conversa, mas é importante também ter um momento só de conversa, só de interação, sem ter esse jogo no meio. Então, telas são importantes sim, a gente tem que evitar ficar o tempo todo nelas e evitar que essas crianças e adolescentes fiquem muito tempo nas telas, mas promover a interação, promover essas possibilidades de nutrir as amizades é muito importante também, independente de voltar ou não para a escola presencialmente. E por fim, fechando então essa questão, né, da família em casa, essa agonia toda que às vezes está dando, e eu sei que dá, e um dos principais motivos de querer mandar a gurizada de volta para a escola é poder ter esse respiro, não só dos adultos, mas também das crianças e adolescentes. Tem uma analogia que eu ouvi um tempo atrás e que eu falei com uma mãe esses dias que fez muito sentido pra mim. Que um médico uma vez me explicou que quando a gente tem uma dor de cabeça por muito tempo, uma dor de cabeça crônica,
a gente tem que tomar remédio, sei lá, por 6 meses. E a gente tem que tomar tanto tempo de remédio porque nosso corpo está muito acostumado a ter dor de cabeça. Então, a gente até pode parar de tomar o remédio porque acha que parou de doer. Mas a dor volta, porque o nosso corpo está acostumado àquela sensação de dor. Então, se na casa de vocês está tendo muito atrito, muita briga, muito estresse o tempo todo, talvez tenha chegado num ponto onde o normal é a briga, o normal é o desconforto, é esse atrito constante. Então, busquem promover diariamente, mesmo que seja uma coisa meio artificial, no outro momento agradável, com meu filho, com a minha filha, porque isso é importante também, e ter isso cotidianamente para que essa relação comece a entender que a gente consegue sim voltar a ter uma interação leve dentro de casa, que não precisa ser estressante o tempo todo, não precisa ser briga o tempo todo, né? Então a gente vai ter que reaprender a ter convivências leves, e no começo talvez seja isso, talvez seja fazer, quando eu chamo de artificialmente, é porque não vai ser espontâneo, talvez. Mas, cara, eu vou. Todo dia, 6 da tarde, a gente para o que tá fazendo e relaxa, brinque, conversa, assiste um filme, para ter esse momento de respiro dentro de casa, com todo mundo junto e vendo que isso é possível. Então, desejo a todos vocês um ano que sim vai ser desafiador, mas que a gente consiga aí encontrar caminhos, encontrar respiros e fortalecer as relações familiares e extrafamiliares também, com muita segurança, com muito cuidado, com muito respeito aos outros e a nós mesmos e a nossa saúde. Então, vou voltar com o canal, vou contar um pouquinho mais daqui a pouco como é que está sendo aqui a República Tcheca. Então fica comigo, se inscreve, compartilha esse conteúdo com outras pessoas que vocês acham que estejam precisando ouvir essas palavras, e até a próxima.